Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender os produtos notáveis, ou seja, as regras dos produtos notáveis. E hoje nós vamos aprender a primeira regra, que se chama quadrado da soma de dois termos, certo? Então aqui eu tenho a mais b elevado ao quadrado, ou seja, é o quadrado da soma de dois termos. Aqui eu tenho elevado ao quadrado e os dois termos é a e b somando. Então eu tenho a mais b elevado ao quadrado. O que seria a mais b elevado ao quadrado? É a mais b vezes a mais b, certo? Quanto que daria isso? A mais b vezes a mais b. Então vamos resolver aqui. A mais b vezes a mais b. Isso seria a mais b ao quadrado, certo? É o a mais b multiplicado duas vezes. Vamos multiplicar para a gente ver quanto vai dar. A vezes a é a ao quadrado. Mais e mais aqui, mais. A vezes b, ab. Agora aqui, mais e mais, mais. B vezes A, aí coloca na ordem alfabética. AB. E a última multiplicação. B vezes B, mais e mais, mais. B vezes B, B ao quadrado. Então, aqui eu tenho A ao quadrado. Esses dois aqui são semelhantes, né? Que é 1 mais 1, 2. Então, mais 2AB e mais B elevado ao quadrado. Então, essa é a resposta. A mais b vezes a mais b, ou seja, a mais b ao quadrado vai dar essa resposta. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, criou-se uma regra para a gente resolver essa operação mais rápido. Como é que a gente resolve o quadrado da soma de dois termos mais rápido? A gente faz assim, ó. É só fazer o quadrado do primeiro termo. Então, aqui o primeiro termo é a. Então, fica assim, a ao quadrado, certo? Que é a vezes a, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, é duas vezes a vezes b. Então, 2ab. Mais o quadrado do segundo termo, que seria o b. b vezes b, b ao quadrado. Então, eu já acho a resposta sem precisar fazer essa conta. O que eu resolvendo? Ficou assim, a ao quadrado, duas vezes ab, né? Duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então, daria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, certo? Então, aqui eu tenho outro exemplo. Aqui eu tenho também o quadrado da soma de dois termos. Como é que eu vou resolver? Eu vou fazer assim, ó. O quadrado do primeiro termo, vou seguir essa regra aqui. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? É x. Então, vai ficar assim, x vezes x vai ser x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais que é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes y vai dar o quê? 2xy. E mais o quadrado do segundo termo aqui, que seria o y. O quadrado do segundo termo, que é y vezes y, que é y ao quadrado. Pronto. Já achei a resposta usando a regra do quadrado da soma de dois termos, que é isso. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos tirar a prova disso aqui para ver se está certo. O que seria x mais y ao quadrado? Seria assim, x mais y vezes x mais y. Essa é a prova. Vamos ver se está certa essa resposta. É x vezes x, x ao quadrado. Mais e mais, mais x vezes y, xy. Mais e mais, mais. Y vezes x, xy. Mais e mais, mais. Y vezes y ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho 1 mais 1, vai dar, que é semelhante. Vai dar 2xy mais y ao quadrado. Observe que deu certinho, deu a mesma resposta, certo? Aqui eu resolvi com a fórmula e aqui eu resolvi calculando, multiplicando duas vezes. Então, essa é a fórmula, certo? Quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos fazer usando a fórmula aqui, usando a regra, certo?
x mais 1 ao quadrado. É o quadrado da soma de dois termos, onde o primeiro termo aqui é x e o segundo termo é 1. Como é que eu vou fazer? É o quadrado do primeiro termo, então vai ficar assim, x vezes x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai 2 vezes x vezes 1. Quanto que é 2 vezes x vezes 1? É 2x, que é 2 vezes 1 vezes x. Vai dar 2x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 1 multiplicado duas vezes. 1 vezes 1. 1. Pronto. Já achei a resposta. Então, essa é a resposta. X mais 1 elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos tirar a prova disso aqui. Vamos multiplicar x mais 1 duas vezes. Vai ficar assim, x mais 1 vezes x mais 1. Então, x mais 1 ao quadrado é a mesma coisa de x mais 1 vezes x mais 1. Então, vamos multiplicar x vezes x ao quadrado. Mais e mais, x vezes 1, x. Que é esse aqui, agora aqui. Mais e mais, 1 vezes x. Mais e mais, 1 vezes 1. Esses dois aqui são semelhantes. Então, vai ficar assim, x ao quadrado mais 2x, que é 1 mais 1, e mais 1. Pronto. Deu igualzinho a resposta, certo? Usando a fórmula e usando a multiplicação. Pronto, agora vamos calcular esses dois aqui utilizando a fórmula. A regra aqui, certo? A regra do produto notável, a regra do quadrado da soma de dois termos. Como é que é a regra? É assim, o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo aqui, x. Então, vai ficar assim, x vezes x. Então, vai ficar assim, x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo é x. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Quanto que dá isso aqui? Ó? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes x, 2x. Duas vezes 2x vezes 2 vai ser, então, o quê? 4x, certo? Mais o quadrado do segundo termo aqui, que é 2 vezes 2, que vai ser 4. Pronto, eu já calculei. Já achei a resposta. Então, como é que é a resposta? É o quadrado do primeiro termo, x vezes x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes x vezes 2. Quanto que é 2 vezes x vezes 2? Vai ser 4x. E mais o quadrado do último termo aqui, do segundo termo. O quadrado de 2 é 2 vezes 2, que é 4. Pronto. Então, essa é a resposta. Vamos tirar a prova aqui. X mais 2 elevado ao quadrado. O que é x mais 2 elevado ao quadrado? É x mais 2 vezes x mais 2. Certo? Aí tem que dar essa resposta, certo? Então, vamos fazer como? Ó, x vezes x ao quadrado. Mais e mais, x vezes 2, 2x. Mais e mais, 2 vezes x, 2x. Mais e mais, 2 vezes 2, 4. Agora aqui, esses dois que são semelhantes, pode juntar. Então, vai ficar como? X ao quadrado mais 2 mais 2, 4x mais 4. Deu a mesma resposta. Aqui eu já achei a resposta direta utilizando essa regra aqui, certo? Utilizando essa regra. Então, para a gente resolver o quadrado da soma de dois termos, não precisa multiplicar isso aqui duas vezes. Posso resolver utilizando a regra do produto notável aqui, certo? Então, aqui eu tenho agora aqui, ó, y mais 5 elevado ao quadrado. Como é que é a regra? É assim, ó, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo aqui é y, e o segundo termo é 5, entendeu? Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Então, é o quadrado do primeiro termo, certo? Então, o primeiro termo é elevado ao quadrado. O primeiro termo multiplicado duas vezes. Então, y vezes y. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Quanto que é duas vezes y vezes 5? Aí você faz de memória. Duas vezes y é 2y. Vezes 5, 2 vezes 5 é 10. Então, aqui vai dar mais 10y. E o último aqui, mais o quadrado do último termo, do segundo termo. O segundo termo é elevado ao quadrado, que é o 5. 5 vezes 5, 25. Pronto, dessa forma que eu faço. Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes y vezes 5. Quanto que é 2 vezes y? É 10, 10y. E mais o quadrado só do segundo termo. E é 5 vezes 5, 25. Pronto, está resolvido, certo? A mesma coisa aqui. Como é que eu vou fazer? 2x
mais 2 elevado ao quadrado. O primeiro termo é 2x e o segundo termo é 2. É o quadrado do primeiro termo. Então, é 2x vezes 2x. Quanto que é 2x vezes 2x? Vamos fazer aqui separado. 2x vezes 2x. Quanto que é 2x vezes 2x? 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 4x ao quadrado. Então, fiz o quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo, que é 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo, que é 2. Dá quanto aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, vai dar 8x. Então, aqui, mais 8x, mais o quadrado do 2, que é 2 vezes 2, que vai ser 4. Pronto, já está resolvido. Vamos tirar a prova dessa aqui agora, então. 2x mais 2 elevado ao quadrado. Vamos multiplicar duas vezes. 2x mais 2 vezes 2x mais 2. Vamos fazer multiplicando agora. Tem que dar essa resposta. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Mais e mais. Mais 2x vezes 2 vai ser 4x. Agora vai mais e mais. Mais 2 vezes 2x, 4x. Mais e mais. 2 vezes 2, 4. Esses dois são semelhantes. Então, cá, 4x ao quadrado. 4x mais 4x, 8x mais 4. Aí deu a mesma resposta. Aqui utilizando a regra do produto notável e aqui fazendo a multiplicação, certo? Agora aqui eu tenho outro exemplo. 3y mais 5 elevado ao quadrado. Como é que é a regra? É o quadrado do primeiro termo. Então aqui, o quadrado do primeiro termo é 3y vezes 3y. Quanto que é 3y vezes 3y? É 3 vezes 3, 9y quadrado. Então, vai ficar assim, 9y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes isso aqui tudo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, vai dar 30y. Certo? 30y. Mais o quadrado só do 5. 5 vezes 5, 25. Pronto, essa é a resposta. Quadrado do primeiro termo, você pega o 3 e multiplica duas vezes. 3y vezes 3y vai dar 3 vezes 3, 9y ao quadrado. Duas vezes isso aqui tudo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30y. 30y. Mais o quadrado só do segundo termo. 5 vezes 5, 25. Pronto, já está resolvido. Utilizando a regra. Aqui da mesma forma, o quadrado do primeiro termo, certo? Quem é o primeiro termo? 2, 4y, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16x, mais 4 vezes 4, 16. Então, fiz utilizando a regra, certo? Utilizando a regra dos produtos notáveis. O quadrado do primeiro termo, 2x vezes 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, mais o quadrado do segundo termo, utilizando essa regra. Então é isso, pessoal. Até mais.